1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E no verso 9, ele vai dizer, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós temos falado então, meus irmãos, eu falei assim, de maneira mais demorada, a respeito desta passagem, do significado dessa cooperação que nós exercemos, como que funciona essa cooperação de Deus, de nós homens, para com Deus, naquilo que é propósito de Deus, naquilo que é decreto de Deus, aquilo que Deus já determinou desde antes da fundação do mundo. É dele, a obra é dele. Por isso que o texto fala, quem dá o crescimento é Deus. O homem planta e rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A obra é de Deus. Em momento algum isso significa que nós, com a nossa sapiência, com a nossa capacidade, podemos fazer algo que Deus, de uma certa forma, já não tenha decretado muito antes. Mas Ele, como eu já citei alguns exemplos aqui, como eu já citei de exemplo uma outra vez, quando você tem lá uma criança bem pequena, talvez da idade da Gigi, que a gente sabe que ela não conseguiria pegar essa cadeira sozinha e subir a escada com essa cadeira. Mas se o Jefferson ali quiser fazer esse agrado para ela, fazer ela se sentir útil e poderosa, ele vai dizer, leve essa cadeira para mim, ele vai segurar, ele vai sustentar todo o peso, e ela vai pôr a mãozinha dela ali, e ela vai carregar, alegre, e vai dizer, olha pai, eu estou conseguindo pai, e ela vai subir aqui, vai pôr a cadeira, e vai ficar feliz da vida, e vai chegar para os colegas, você viu que eu consegui colocar a cadeira ali? Mais ou menos dessa maneira Deus faz conosco. É dessa forma que nós estamos cooperando com o Senhor. O poder é dele, a força é dele, a autoridade é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, mas ele nos faz sentir participantes da obra quando ele nos chama de cooperadores. Nós somos os cooperadores de Deus. E nós vimos isso, então, como que atuou na vida de Moisés, nós vimos isso, como que isso atuou na vida do Bezalel, e do Aholiabe, vimos aí na outra semana, também como que isso funcionou na vida de Josué, como que Deus os usou. Estamos vendo esses atores diferentes, porque em diferentes situações eles realizaram a obra de Deus, porque tudo é de Deus, tudo é de Deus. Aquela tábua do deserto, do tabernáculo, ela tinha que ser daquele jeito, porque Deus queria que fosse daquele jeito. Mas Deus capacitou aqueles homens para que fizessem daquela forma. Isso eu comentei semana passada. Agora, eu gostaria de caminhar e falar sobre essa cooperação do plano de Deus, que Ele nos permite agir, que são as ações administrativas que Davi fez. As principais ações de Davi, aqui eu não quero dar todo um histórico da vida de Davi, eu sei que mesmo aqueles que não tiveram ainda o privilégio de ler a Bíblia toda, de se aprofundar nos conhecimentos bíblicos, mas você conhece a história de Davi, já foi filme, já foi novela, historinha para criança, tem agora no cinema, que estão falando aí, eu não vi, mas eu vi muito recomendado o filme do Davi, então a história dele está lá para você compreender. Mas o que foi que Davi fez? Davi foi aquele que conseguiu unir as 12 tribos de Israel sobre uma liderança única, sobre a monarquia. O povo, quando chega ali, ainda no tempo de Saul, chega ali naquela terra onde Deus havia prometido, ainda lá no tempo de Saul, eles estavam meio dispersos. Saul, ele é escolhido como rei, mas quem realmente reconhece o reinado de Saul, ali os benjamitas, da onde ele era descendente, Judá, mas as tribos mais ao norte, as duas tribos e meias da além do Jordão, eles não reconheceram muito bem, estavam aquela coisa
aquilo meio disperso, e não era esse o plano de Deus. O plano de Deus é que aquelas 12 tribos fossem um só povo. Não fossem 12 separados, cada um com seu cada um, mas fosse como um só povo. E é Davi quem vai conseguir unir essas 12 tribos. E de novo, se você ler a Bíblia com todo o cuidado, e isso vai estar ali, como eu disse, Samuel, Reis e Crônicas, a gente tem registros. Se você ler com todo o cuidado, você vai ver que Deus não deu tantos detalhes, muitas das ações que Davi estava fazendo. Inclusive o texto bíblico vai relatar que foi Davi que fez, como se tivesse nascido no coração de Davi. Por quê? Porque Deus faz isso, ele literalmente nos faz nos sentirmos participantes da obra dele. E Deus nos dá essa liberdade, essa capacidade de criar, de ter estratégias, de ter planos de ação. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Nós vemos Davi fazendo isso em muitos aspectos, não apenas no aspecto militar, mas também no aspecto político e principalmente no aspecto cultico. Nós vamos ver como Davi, ele até modifica o culto que Deus havia estipulado para Moisés, como estava na lei. Davi vai fazer algumas mudanças nesse negócio. Davi, ele estabelece Jerusalém como a sua capital. Ele conquistou aquela cidade, que era conhecida também anteriormente como Sião, ou Jebus. Deus nunca falou que Jerusalém seria a capital. Foi Davi que foi lá, conquistou a cidade, e ele falou, vou fazer dessa a capital. E aí, a gente vê depois como que parece, né, Deus aceitando essa atitude, essa estratégia de Davi, porque Deus então passa a, inclusive, falar pelos profetas sobre o amor que ele tinha por Jerusalém. Deus, o amor que Deus tinha por Jerusalém. Bom, independente de qual seja a nossa perspectiva escatológica, né, o fato é que Jerusalém está lá de pé até hoje e, de uma certa forma, eles ainda desfrutam de um certo amor, de uma certa proteção de Deus até hoje. Mas Deus não profetizou e nem ordenou diretamente que Davi fizesse isso. Davi fez, olhando pela perspectiva humana, parece que ele fez por conta própria. Como o exemplo que eu dei, né, para Gigi, ela que pegou a cadeira e colocou a cadeira aqui em cima. Mas Deus está ali, sempre cuidando de todas as coisas. Davi centraliza a religião, transformou, né, a religião, mas, enfim, podemos usar esse termo aqui, genérico, mas o culto a Deus. Davi transformou Jerusalém no centro religioso de Israel, ao transferir a Arca da Aliança para lá. É interessante que Deus havia dado a ordem o seguinte, no lugar onde ele fizesse parar o tabernáculo, o povo tinha que parar. Deus não mandou Davi, leva a arca para Jerusalém. Ele não falou isso. Mas Davi propôs no seu coração fazer isso. A gente conhece a história, no primeiro momento ele faz errado, aí dá uma confusão, dá um problema, ele para o negócio, depois, lendo a Bíblia, aí ele faz o transporte de maneira correta e Deus abençoa. Essas ações de Davi, esses planos de Davi, esses projetos que Davi idealizou, colocou no papel, então Deus foi e abençoou. Davi não constrói o templo propriamente dito, quem vai fazer isso é Salomão, mas ele leva a arca para lá, para Jerusalém, ela fica numa propriedade, em um determinado lugar, e ali é onde a gente vai ter essa transformação do culto. Porque o culto que Deus havia estabelecido através de Moisés era o tabernáculo, e ali você tinha os aparelhos lá do tabernáculo, né, a mobília do tabernáculo, tinha um altar, e basicamente o culto era o culto de sacrifício de animais e de oferendas de alguns alimentos. O povo levava aquilo até o tabernáculo e o sacerdote lá fazia o ritual como tinha que ser feito. E o trabalho dos levitas, os sacerdotes, né, os descendentes da família sacerdotal, eles cuidavam do sacrifício propriamente dito, das oferendas propriamente dito. E os levitas, os demais descendentes de Levi, eles
cuidavam do transporte e da manutenção, né? Porque, evidentemente, aquele material, aquilo que não estava ali no ouro, né? A pele de animal, algumas outras coisas, elas iam se deteriorando, então eles precisavam cuidar daquilo, fazer a manutenção. Então, basicamente, o que os levitas vão fazer é isso. Davi muda isso. Então, essa parte de oferendas continuava lá onde estava a tenda, mas, como a arca estava em Jerusalém, ali Davi estabelece um culto, principalmente um culto de adoração. É Davi que vai introduzir o cântico na adoração a Deus. Antes, os cânticos eram esporádicos, eles não faziam parte do culto propriamente dito. Davi cantou antes, Moisés, a Miriam, irmã de Moisés, compôs um hino, as pessoas cantavam, mas Davi vai estabelecer isso, ele vai criar regras, ele vai dividir os levitas em turnos, ele vai dividir os sacerdotes em turnos, e cada um tinha que fazer algo. Davi, o que tudo indica, Davi, ele cria instrumento musical, especificamente instrumento que não existia ainda, ele usa da sua arte de músico e de confeccionador, não sei como é que chamaria alguém que confecciona, que cria um instrumento musical. Davi cria esses instrumentos. Davi cria uma orquestra. Imagina aquela orquestra linda, maravilhosa. Sei lá, numa orquestra normal tem quantos instrumentistas lá? Uns 80, 100, sei lá. Aquela coisa gigante para cantar aquelas músicas, executar aquelas músicas clássicas, com aqueles instrumentos todos afinados ali sobre a condução de um maestro. É Davi que vai criar essa coisa para colocar ali como culto a Deus. Deus não ordenou isso, mas Deus recebe isso que Davi está fazendo para ele, e não só recebe, como a partir de Davi, quando você lê os Salmos, dependendo da Bíblia que você lê, você vai ler umas informações. Algumas delas são escritas pelos editores das Bíblias atuais, né? Então a Sociedade Bíblica do Brasil, ela põe um título ali, mas algumas delas não, elas são o que a gente poderia chamar de títulos canônicos mesmo, né? Salmo de fulano, né? Para o cantor, para o mestre tal, para ser cantado assim, segundo a melodia, os lírios. É Davi que vai criar esse culto de adoração, vai chamar então de sacrifício de adoração e não mais sacrifício de animais. Não que ele tenha abolido isso, mas ele trouxe isso que então nós não tínhamos, ou eles não tinham, né? Davi, ele também, nós sabemos disso, né? Um exímio militar, administrou com justiça e equidade. A Bíblia vai destacar que Davi governava com justiça e equidade todo o seu povo. Ele estabeleceu uma administração governamental e uma equipe de oficiais para gerenciar os assuntos do reino. Então nós vemos ali, eu imagino, irmãos, que se a gente analisar isso aqui com mais detalhes, com mais lupa, fica difícil a gente absolutizar a frase política e religião não se misturam. Em certo sentido, sim, mas isso não é uma questão absoluta. Em que sentido a gente não vai misturar? Se transformar culto, se transformar um ambiente de culto a Deus em mero palanque político, vamos debater política. Isso aí, fora de cogitação. Mas a gente sabe, nós sabemos que o regime, a gente poderia dizer, regime político deveria ser uma teocracia. Infelizmente, as teocracias que tem hoje, elas são um horror, porque são outros deuses que estão debaixo dessas teocracias. Mas nós vemos aqui que esse homem, segundo o coração de Deus, que fazia tudo isso, ele que tinha a sabedoria e a inteligência para criar as melhores políticas públicas que as pessoas tanto precisavam. Davi, então, ele planejou a sucessão para que, enfim, tivesse, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, para que Salomão o sucedesse.
E Davi desenvolveu toda uma infraestrutura na cidade de Jerusalém, ela foi fortificada, expandida durante e após as suas conquistas, as conquistas com Joabe, que foi o comandante do seu exército. Então, desta forma, a gente pode ver que Davi, ele trabalhou ali como um prefeito exímio, que cuidou de muitas coisas, que proveu, e Salomão depois de uma certa forma dá continuidade a isso, né? Encanamento de água, a proteção da cidade, as condições das moradias, tudo isso Davi fez, e a gente está vendo lá que não tem né? Isso não está escrito literalmente, vírgula por vírgula, nas Escrituras. É nesse sentido que a gente está vendo, então, essa cooperação que nós podemos ter para que a obra de Deus seja concluída, seja avançada, ou, podemos dizer, enquanto Jesus não voltar, ela possa crescer. Vemos que Davi tomou uma série de decisões que não estavam diretamente orientadas pelo Senhor. Ele administrou conforme seu planejamento estratégico, contudo sua intenção sempre foi a de glorificar a Deus e render a Ele glória. E nós vemos isso em vários salmos quando Davi escreve isso. Em Davi nós vemos a cooperação perfeita, aqui perfeita entre aspas, entre Deus e o homem na execução da vontade divina. Porque qual que era a vontade divina desde o começo? Que os descendentes de Jacó se estabelecessem naquela região e que eles fossem como um farol. A missão, nós costumamos dizer isso, né? Que a missão de Israel, ela difere da missão da igreja, que a missão de Israel era atrair todos os povos a Israel. De uma certa forma, nós vemos um lampejo disso em Salomão, porque em Salomão a gente vai ter lá o registro de que muitos povos, a rainha de Sabá ficou a mais famosa, muitos reis vinham a Jerusalém, e aí eles conheciam o Deus dos judeus, e eles voltavam para os seus países, dando glórias a Deus, e a intenção é que esses que fossem visitar Israel se convertessem ao Deus verdadeiro e levasse essa mensagem e levasse os seus povos a adorar ao Senhor. A missão da igreja é o contrário hoje. A igreja não atrai as pessoas. A igreja hoje ela tem que ir até onde as pessoas estão. Mas, de uma certa forma, a gente tem essa semelhança. E Davi foi o que melhor executou essa vontade de Deus. E, como eu acabei de falar aqui, muitas das suas administrações, muitas das suas ações, elas não estavam diretamente ditas por Deus. Aquilo é algo que Davi, nas suas orações, clamando a Deus, Deus me dá sabedoria, me dá entendimento. Salomão também fez isso, e Deus deu a ele também, e assim ele pôde executar o plano de Deus, a vontade de Deus, e conseguiu pôr em prática a vontade de Deus. Vemos também isso na vida de Neemias, meus irmãos. E aí, é claro, você precisaria ler todo o livro de Neemias, é muito maravilhoso. As principais ações administrativas de Neemias como governador de Jerusalém, Neemias, então, ele vai estar já depois do cativeiro babilônico, né? Davi está no começo, no auge da glória de Israel, aí Israel começa a declinar, adorar outros deuses, ao invés de servir somente ao Senhor e servir de exemplo, faz o contrário, aí vem os inimigos e por fim vem a Babilônia, Nabucodonosor, destrói tudo, leva cativo lá para a Babilônia, aí Nabucodonosor, o Império Babilônico cai, assume o Império Persa, e aí, tempos depois, já próximo do ano 500 a.C., então nós temos Neemias, já, então depois de toda essa história, aí Jerusalém destruída, meia dúzia de gato pingado, gente pobre, a cidade mesmo estava inabitada, um monte de ruínas, só pedra sobre pedra. Então Neemias, ele é quem vai voltar depois. Tem umas voltas, umas levas de pessoas antes, com Zorobabel, depois com Esdras, um pouquinho antes,
enfim, não dá para a gente falar muitos detalhes disso, mas Neemias é o sujeito que vai voltar para executar algumas ações, como nós vemos aqui. É interessante que Neemias, todo o ministério de Neemias, e eu desafio você, o livro de Neemias é pequeno, dá para você ler hoje ainda, depois desse culto aqui. Tá? No livro de Neemias, vai ter algumas horas em que Neemias parece até que está se gabando. Eu fiz isso, olha Deus o que eu fiz. Parece, de tanto que ele se esforçou, ele se dedicou para fazer o melhor. Mas Neemias foi um homem humilde, um homem que reconhecia o Senhor. A gente vê ali no livro de Neemias, ele começa com jejum, e é o tempo todo com jejum e oração diante de Deus. A gente consegue perceber que Neemias era um homem de jejum e oração para fazer o que tinha que ser feito. E que Neemias faz porque ele conhecia as Escrituras, ele leu as Escrituras, leu Jeremias, e ele entendeu a vontade de Deus. É isso que Deus quer. É como se hoje, irmãos, quando nós lemos: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Imagina a gente ler isso, e a gente começa agora: Senhor, nos perdoa, porque nós não estamos fazendo isso, nós não estamos pregando o Evangelho, Senhor. Olha quantas cadeiras vazias aqui, porque as pessoas não estão ouvindo o Evangelho, Senhor. Quantas pessoas o Senhor tem aqui, espalhada por aqui, pessoas cujo nome estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, mas elas só vão exercer fé e arrependimento se eu for lá e falar para ela que ela precisa se render a Jesus, senão ela não vai ser salva. É isso que a Bíblia me manda dizer, e Neemias entende isso. E ele vê lá da glória de Jerusalém, que Deus ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, que Deus ia fazer com que a cidade de Jerusalém voltasse a ser gloriosa. Neemias vê isso, ele lê isso nas Escrituras, ele fala: não tem nada disso. Porque as pessoas que voltaram lá, parece que o irmão dele vai visitar Jerusalém e chega lá, o que tem lá? Nada. Sim, eles começaram a reconstruir o templo, um templo muito mequetrefe, em comparação ao templo que Salomão havia construído. E aí ele volta quebrantado e fala: meu irmão, filho do mesmo pai, a situação lá está difícil, o povo pobre está desanimado. Está lá o Esdras lá, poxa, ele já não aguenta mais, porque o povo continua em pecado, eles não querem saber de Deus, eles estão pecando, eles estão casando com aquelas mulheres cananeias lá, aquelas adoradoras de demônios. Você está sabendo o negócio do Abstem aí, né? Provavelmente você já viu uma foto ou outra. É essa coisa horrorosa de adoração a demônio, ao Bafomete lá, o negócio todo lá, que tem tudo isso misturado. Se você viu as coisas como eu vi, então você vai ver que o negócio era sacrifício humano, comendo e bebendo sangue e carne de gente humana. É um negócio que a gente fala: não é possível. E meus irmãos, é por isso que alguns fundamentalistas, segundo uns liberais, é por isso que esses fundamentalistas talvez estejam certos quando eles falam: cuidado com as músicas que você ouve. É por isso que eu me lembro, quando eu era adolescente, o rock, a mensagem satânica do rock, a mensagem oculta do rock. Esses filmes, outro dia eu vi um pastor falando, eu falei: gente, eu não acredito no que eu estou ouvindo, não pode ser tão inocente assim, porque é um pastor formado na teológica, na faculdade teológica. Quando eu digo faculdade teológica, de teologia top. Falar que esses filmes de rituais satânicos, isso é só expressão artística. Coisa nenhuma, meu irmão.
Isso é a maneira de Satanás amenizar as coisas para poder pegar uns e outros. Porque todo mundo que faz um filme não é um acaso. Um filme, uma canção, isso não é coisa que, sabe, como se você pegasse, sabe, assim, um monte de letras, né? Letrinhas, sabe, letrinha que você, né, tipo, de criança, de alfabetizar a criança, letras. Você pega aquele saco de letras de A, B, C, D, você joga para o alto, aí quando ela cai, blum, 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 ela sai o roteiro do filme. É claro que não. O sujeito pensa, ele calcula cada cena, cada detalhe, e aquilo ali, e de novo, né, essa do Epstein aí, eles estão falando assim, a semelhança com um determinado filme. É impressionante a história com um determinado filme. É claro que esse filme não foi assim chute. Eles estavam ali contando a história de como tinha que ser. Então, era esse tipo de coisa que o irmão do Neemias tinha visto lá. Povo negligente. Pararam de... Você sabe que naquela época era o sábado. A lei. Sábado era para cultuar a Deus. Eles não estavam observando o sábado. Não dá. E por que interessante, meus irmãos, e por que o povo, os judeus, isso sempre foi, desde que entraram em Jerusalém, desde que entraram em Canaã, lá com Josué, isso sempre foi assim. Por que eles não guardavam o sábado como tinha que guardar? E aí depois, com os fariseus, a coisa virou um legalismo. Mas por que eles nunca guardaram? Porque eles queriam trabalhar para ganhar dinheiro. Porque eles falavam assim, cada um dia que eu não trabalho é um dia que eu não ganho dinheiro. E eu quero mais dinheiro. O motivo pelo qual eles pararam de observar, guardar o sábado que Deus está lá no quarto mandamento, e eu digo de novo, esse quarto mandamento não caducou, ele continua. Eu sempre digo, ele foi flexibilizado, nós podemos fazer qualquer outro dia da semana, mas por tradição bíblica, não tradição de homens, por tradição bíblica, nós cultuamos no domingo, porque o nosso Senhor ressuscitou no domingo, então, por isso, isso já comunica. Então nós mudamos do sábado para domingo, mas o mandamento de separar um dia para priorizar o culto a Deus, isso não caducou. Não pensa que isso caducou, porque não caducou. Fala para o seu irmão, fala para a sua irmã, fala para o nosso irmão em Cristo, fala com carinho, me ajuda a fazer isso, me ajuda a divulgar isso, meu irmão. Não caducou. Como eu disse, se você não estiver entubado, é melhor sair para o culto, para cultuar a Deus. Eu não estou falando aqui em termos de legalismo, não. Eu estou falando aqui em termos de amor a Deus, de dedicação a Deus, de coração, colocar a Deus em primeiro lugar. É amar ao Senhor, é confiar no Senhor de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo. Nós devemos amar, adorar e cultuar a Deus. E esse irmão de Neemias vem e traz outras informações e deixou Neemias ali absolutamente entristecido. Porque é duro, meus irmãos, eu imagino, é duro quando a gente vê que pessoas estão negligenciando o Senhor. E aí eu posso abrir meu coração aqui para você como pastor, às vezes é tão difícil. É tão difícil quando a gente vê que algumas pessoas negligenciam o culto a Deus. Eu não falo simplesmente o estar aqui no domingo à noite, não. Mas colocam Deus em segundo lugar, quando não em terceiro, em quarto, às vezes até em último lugar. É muito difícil. A gente sofre muito. E de novo, para você que é pai, que é mãe, quando vê o filho fazendo algo que não é uma boa coisa, a gente, o coração sangra, rasga, você não vê razão de viver.
E muitas das vezes são assim com os pastores, que amam as suas igrejas, que amam as suas ovelhas, que amam as suas congregações. Suas não, as ovelhas são de Jesus. As ovelhas as quais o Senhor Jesus colocou ali para cuidar delas. Às vezes é muito difícil mesmo. E Neemias rasga o coração diante de Deus. E o texto vai dizer que Neemias chegou com aquele semblante caído, porque às vezes não dá para segurar, às vezes a gente fica mesmo chateado. O coração alegre aformoseia o rosto, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos chateados, poxa, por que os meus irmãos não estão dando ouvidos a Deus? Por que não estão priorizando a Deus? Por que estão colocando Deus em segundo lugar? E aí Neemias, ele era o copeiro do rei. Hoje, talvez para nós não significa muita coisa, mas naquela época o copeiro do rei era o cara que colocava a bebida no copo do rei. E esse cara, ele tinha que ser um cara da mais absoluta confiança. O rei confiava mais nesse cara do que na mulher dele. Porque era por envenenamento que a maioria deles eram mortos. E esse sujeito, se ele parecesse triste, o rei poderia falar, pô, está tramando alguma coisa contra mim. E dali mesmo o rei já jogava a espada nele e matava, ou então falava para um dos guardas, decepa a cabeça. Era assim, ó. Só que Neemias não conseguia, ele estava tão triste por causa do povo que ele não conseguia disfarçar a sua tristeza. E o rei chega para ele e fala, rapaz, por que tu tá com essa cara feia assim? E aí Neemias conta. Bom, aí a gente pode perceber o quanto Neemias era estimado pelo rei, né? Porque o rei poderia ter mandado contar, mas o rei veio e pergunta para ele. E aí ele fala e o rei, então vai lá e faz tudo o que você precisar fazer. E dá dinheiro, e dá cartas, e dá soldados para guardá-lo e tudo mais. E aí Neemias, então, ele vai e segue, mas isso não foi feito senão debaixo de oração e jejum. E aí nós vamos ver, e eu quero ser bem rápido aqui para estarmos na conclusão. O que Neemias faz? Neemias chega lá e reconstrói os muros para a proteção da cidade. Tem a questão que a gente poderia até fazer uma alegoria aqui sobre esses muros aqui, a questão espiritualizar isso aqui, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Mas a sua ação inicial foi a de reconstrução desses muros, e ele se empenha tanto que em 52 dias ele consegue reconstruir os muros de toda a cidade aonde era possível ser habitado ali. Neemias executa um planejamento, uma organização com uma destreza e uma capacidade absoluta. Ele demonstrou um planejamento meticuloso, detalhado, desde orar e jejuar por meses, até obter a autorização e os recursos do rei Artaxerxes, antes dele iniciar a obra. Você percebe que mesmo as ações humanas, o plantar e o regar, não está destituído de exercício espiritual, que é orar e jejum. Aliás, a gente tem dito aqui, na Igreja Multiplicadora, 5 princípios, não são métodos, os 5 princípios. Começa com oração. Oração. E nós temos todo domingo oração, 8 horas da manhã aqui. Você é convidado para estar conosco aqui. Neemias, ele faz a gestão de crise. Quando você ouve falar hoje, né, os governos, vamos montar um gabinete de crise. Quando tivemos aquelas chuvas em 2023, foi montado um gabinete de crise para resolver os problemas que estavam aí. É isso que Neemias está fazendo. Neemias está ali com a sua habilidade estabelecendo estratégias e planejamento para resolver os problemas, as dificuldades, as crises que viriam. Ele orava, ele jejuava, mas o que nós vamos fazer? Como nós precisamos agir? Por exemplo, nós oramos para estar aqui cultuando a Deus, é claro que a gente queremos conforto e tudo mais, e está muito quente. É claro que nós podemos orar e jejuar e pedir a Deus, Senhor, abaixa a temperatura, a gente quer estar no culto, mas faz estar 21 graus, que é a temperatura mais gostosa que possa ter. Bom, a gente pode orar e jejuar por isso, claro, não tem problema, mas o que nós fazemos?
A gente colocou ventiladores e agora, graças a Deus, vamos colocar ar-condicionado. Já está ali, falta pouco, irmão. Se Deus quiser, vamos orar e jejuar para estar instalado domingo que vem. Isso a gente pode fazer, né? Mas não vai descer um anjo do céu e instalar. A gente tem que planejar, tem que pegar uma escada, tem que comprar fio, tantos metros de fio, a tomada e tal, não sei o quê, braço de aço lá, de alumínio, para colocar o negócio, para sustentar parafuso, furadeira. Isso é nosso. A gente tem que fazer, é isso que o Neemias estava fazendo ali então. Ele faz reformas econômicas e sociais, eu quero avançar aqui. Ele combateu a exploração financeira. Neemias, ele promoveu reformas políticas e de povoamento. Você sabe que no Brasil, há muito tempo atrás, eles tiveram essa ideia de povoar o Amazonas. Mas como o político brasileiro não presta, deu tudo errado, né? Não está nada funcionando direito. Tem gente lá, olha a situação precária como está. Neemias fez isso, só que Neemias fez direito. Com a unção do Senhor, com a graça do Senhor, ele orava, ele jejuava e Deus abençoava, dava sabedoria e entendimento, de maneira que ele fez a coisa com excelência. E Neemias foi um cara tão excelente, tão competente, que até hoje, meus irmãos, Neemias é modelo de leitura nas escolas, nas faculdades de administração que se tem por aí. Quero encerrar por hoje. Semana que vem, com a graça de Deus, falaremos das duas últimas, os nossos dois últimos exemplos, as nossas duas últimas bases bíblicas, que são Jesus e o apóstolo Paulo. Aí sim, meus irmãos, não quero dizer que o apóstolo Paulo é maior que Jesus, a ideia não é essa, mas é que o apóstolo Paulo é o nosso modelo maior de como nós usamos planejamento estratégico para realizar a missão que Deus deu para nós. E qual é a missão que Deus deu para a igreja? Pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus nos ensinou. Receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seremos testemunhas do Senhor. E sabe o que eu estou orando agora? Eu só preciso aprender a jejuar mais. Eu estou jejuando só uma vez por mês, mas eu ainda Deus vai me encher do Espírito Santo para jejuar mais tempo. E eu quero que você jejue também. Nós precisamos expulsar demônios. É interessante, eu estava lendo Lucas, não é nem Marcos, Lucas, e duas passagens em Lucas fala sobre curar enfermo e expulsar demônio. E eu perguntei, Senhor, por que nós não estamos fazendo isso hoje? Quem está errado? Sou eu que não estou entendendo o que está escrito aqui? Ou se nós não estamos fazendo o que devemos fazer? E aí quando a gente fica sabendo, né, desse auê que deu aí, a gente tem que expulsar muito demônio, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor e carinho. Obrigado, Senhor, porque na tua bondade, na tua misericórdia, o Senhor tem nos dado o privilégio, ó Deus, a honra de sermos chamados de cooperadores. Meu Deus, Senhor, nós não merecemos isso, nós não somos nada. Como muitos textos das Escrituras, nós somos como a poeira dos teus pés. Nós somos insignificantes, porque somos pecadores, somos terrivelmente pecadores, mas na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor, que não tem fim, que não pode ser expresso em palavras, o Senhor nos tem dado esse privilégio, Senhor, de sermos cooperadores, de sermos chamados cooperadores. Senhor, nós queremos fazer a tua obra com excelência. Quantas pessoas o Senhor tem aqui na Costa Sul, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo? Por que elas não estão cultuando conosco hoje aqui, meu Deus? Onde nós estamos falhando? Nos ajuda a chegar até elas.
Nos dá as estratégias, a sabedoria que o Senhor deu para Moisés, para Josué, para Davi, para Neemias, para Paulo, para que nós possamos alcançar essas pessoas e cumprir essa tarefa que é nossa, meu Deus. Queremos naquele dia do juízo ouvir do Senhor: bom está, servos bons e fiéis, foram fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. Nós queremos ouvir isso, Senhor, não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus, porque importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que o consolo, que o conforto, que o poder do Espírito Santo seja sobre nós. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana para você.